tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Capítulo 17. Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos. A virtude, Cardeal Morlot. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Está no livro Antologia da Espiritualidade, uma poesia ditada por Maria Dolores a Francisco Cândido Xavier,
intitulada Conversa com Jesus, em que Maria Dolores diz assim: Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam, carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixes seguir-te o passo em vão. Que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. Quando nós pensamos na construção da virtude, é natural que o nosso pensamento se volte para as construções materiais. Então nós pensamos assim: alguém que comprou um terreno e pretende construir uma casa, ele faz uma seleção de materiais e, com um projeto em mãos, vai adquirir materiais para serem construídos. Um edifício, uma casa. Materiais que lhe são externos, que ele não possui. Quando adentramos no reino do Espírito para construir a virtude, não estamos falando de adquirir algo que nos é externo. E esse é o grande ponto para refletirmos. Todas as virtudes divinas já estão em nós. Ninguém aqui precisa adquirir nada que lhe seja externo. Todas as virtudes estão em estado de germen em nós. Portanto, quando dizemos ou quando pretendemos abordar a construção da virtude, nós falamos mais de desenvolvimento da virtude ou desobstrução da virtude. Portanto, o nosso paradigma deveria ser outro, deveria ser o da agricultura. É por isso que Paulo vai dizer assim, na carta aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E Paulo dizia isso num contexto em que os cristãos começavam a comparar expositores, começavam a comparar os trabalhadores. Qual é o mais brilhante, qual tem o melhor desempenho? E começou-se a formar uma espécie de um campeonato, não mais as bigas, mas agora uma competição na obra do Cristo. Isso nos leva a refletir, dentro desse paradigma da agricultura, que o crescimento das virtudes em nós é proporcionado
pelo Criador. Ele nos cultiva, ele retira as ervas daninhas, ele corrige, ele realiza a poda, ele coloca as estacas, ele aduba, ele corrige o solo, ele conduz. E essa condução divina é feita nas experiências. Portanto, se rigorosamente nós formos falar de evangelização da alma, que é o processo de desenvolvimento das virtudes, nós deveríamos pensar na encarnação como um todo, representando um grande processo de evangelização. A própria vida, a nossa história reencarnatória, o nosso gênero de provas e o gênero das nossas expiações dizem sobre nós. Dizem sobre o que precisa ser corrigido e o que precisa ser estimulado. Por isso, na mensagem Provações, o Emmanuel diz assim: diante da provação, não desanime, segue adiante. Todos nascemos com lições e problemas. Pelas tendências saberás por que sofres. Lições e problemas. Essas duas forças. Lições, aquilo que não está bem equacionado. Quer dizer, qual a parte de nós que não está merecendo uma condução equilibrada? E o problema, como aquela parte de nós que não está desobstruída. Aquela parte que requer um tratamento mais carinhoso da nossa parte. E muitas vezes esse tratamento vem pela dor, pelas decepções, pelas lágrimas. O que ocorre, porém, é que quando nós falamos em virtudes, infelizmente nós caímos nesse paradigma da competição. E nós imaginamos então que devemos nos comparar a outras pessoas, devemos imitar essas pessoas, os seus trejeitos, as suas características, as suas marcas de personalidade, e devemos nos sentir inferiores por não sermos como fulano, beltrano, ciclano. Então eu selecionei um trecho rápido aqui do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita. Porque a escala espírita, ela começa na questão 101, falando dos espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Vamos ver então se há aqui traços de personalidade. Vamos examinar. Está aqui, caracteres gerais dos espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequência. Falou de alguma característica? O espírito imperfeito é aquele que não é palestrante. Não falou isso aqui. Não tem características de personalidade. Bom, mas aí nós vamos então para os espíritos de segunda ordem. Quem sabe? 107, caracteres gerais. Predominância são os bons espíritos. Bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. Virou. Desejo do bem. Então, fez um contraponto.
suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Agora olhem aqui. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Diversidade. Chegamos então na questão 112, os espíritos da primeira ordem ou espíritos puros. Puros. O título já é. E aqui é preciso que a gente realmente reflita na grandeza da doutrina espírita enquanto síntese de todas as doutrinas espiritualistas da humanidade. O Espiritismo sintetizou o espiritualismo da história humana e avançou. E aqui começa na linguagem. Então, não são espíritos ETs, não são espíritos iluminados, não. A linguagem é precisa. Espíritos puros. Puros. O que nos diferencia de um espírito puro é o nosso grau de impureza, não a quantidade de pureza. Percebem? Ou seja, os potenciais estão em nós, mas estão misturados, estão como a água num vaso de barro. Então, o trabalho da evolução é um trabalho de purificação, de retirar o que não serve mais. E aí, caracteres gerais: nenhuma influência da matéria. Não é predominância mais, é nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Superioridade absoluta. E é assim que nós deveríamos enxergar Jesus Cristo. Dentro dessas características. O deserto do Atacama, no Chile, é o mais árido e alto do mundo. É também o lugar na Terra que passou mais tempo sem chuvas, sendo registrados 400 anos sem uma gota d'água do céu. Atualmente, ele pode ficar anos e mais anos sem qualquer precipitação atmosférica. Porém, de tempos em tempos, um fenômeno muito interessante acontece. O milagre da floração do deserto é possível de se ver muito raramente, pois depende necessariamente da chuva caída nos meses do verão. Suficientes quantidades de água permitem que as sementes que estavam adormecidas no seco deserto possam despertar para voltar à vida e florescer por um curto espaço de tempo na primavera. São mais de 200 tipos de flores, cores 1000, um desabrochar belíssimo e inesperado em meio a terras tão áridas. Quando o deserto revive e floresce, surge uma panorâmica maravilhosa. É a oportunidade de desfrutar a singeleza das flores, que cobrem as planícies e gloriosamente contrastam com as montanhas que as rodeiam. Só é possível desfrutar desse milagre do deserto em alguns anos e por pouco tempo, desde fins de agosto até o meio de outubro. As sementes, que ficam adormecidas por muitos anos, estão especialmente adaptadas para essas condições extremas, e assim podem voltar à vida pelas chuvas que as acordam, convertendo o deserto numa pintura multicor. Os chilenos conhecem esse fenômeno
como o deserto florido. O ser humano também é capaz de florescer, mesmo após anos de estiagem íntima. As sementes do potencial evolutivo jazem dormentes, mas vivas, no âmago da alma. Almas secas, almas aparentemente sem esperança de flor, virão a desabrochar um dia, quando a chuva do entendimento, a chuva da renovação as fizer despertar. Não há caso perdido para o Criador. Mesmo os espíritos mais relutantes, que na agonia e tristeza profundas ousam fazer frente ao bem, negando o Criador e o amor, mesmo esses irão germinar. Chegará o tempo em que perceberão que o mal, a revolta, a vingança, não lhes traz felicidade alguma. Chegará o tempo em que, regados pelas chuvas contínuas do amor dos que estão ao seu lado, render-se-ão ao bem renovador. Cada um tem seu tempo. Cada um desperta quando está preparado para despertar. Porém, recordemos que as sementes ocultas estão lá, aguardando ansiosamente o momento de sair da terra árida, aguardando o instante de respirar o ar puro de uma nova vida. Todos temos jeito. Todos somos deuses potenciais. Deus nos fez todos assim, sem exceção. Quem escolhe o momento de desabrochar somos nós. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou como sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e se tiver toda a fé e não tiver caridade, nada sou. Se eu distribuir todos os meus bens, sustento dos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, não obra precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, tudo tolera, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, não obra precipitadamente, não se ensoberbece, não é invejosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, tudo tolera, tudo espera, tudo crê,
A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a melhor forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Estudando o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. Observações preliminares, questão 100. Na questão 100 de O Livro dos Espíritos e em algumas que se seguem, Kardec trabalha um conceito fundamental do Espiritismo. Uma pedra fundamental que nós precisamos meditar com muito cuidado para não cair em algumas armadilhas. Ele trabalha o conceito de evolução espiritual e traduz esse conceito de modo pedagógico e didático na chamada escala dos espíritos ou escala espírita, que Kardec usa o adjetivo espírita no sentido de tudo que é referente aos espíritos, tanto que ele chama de mundo espírita o que nós chamamos de mundo espiritual, o mundo dos espíritos, a escala espírita ou escala dos espíritos. Se você observar atentamente, verá que no último grau da escala dos espíritos, que começa com os espíritos imperfeitos, estão os espíritos puros. E ele inclusive dá as características. E não adentra em muitos detalhes, por se tratar de um degrau, por se tratarem de seres sobre os quais nós não temos muito a dizer. Por quê? Porque esses seres já percorreram qualitativamente e quantitativamente o que para nós é inimaginável por hora. Então nós vamos começar com um raciocínio simples. Simples. Você se matricula num curso de idiomas. Por quê? Porque você quer ter contato com pessoas, seres humanos que já percorreram uma estrada que você pretende percorrer.
É simples. É bem simples isso. Então, por exemplo, nunca ninguém me contratou para dar aula de alemão, porque eu não sei. Então você procura um indivíduo que tenha adquirido um patrimônio imaterial para, através da convivência com esse indivíduo, você assimilar esse patrimônio intangível e realizar a sua conquista individual. É assim numa aula de idioma, é assim numa aula de um instrumento musical, é assim numa aula de algum esporte, é assim em qualquer aquisição humana. Qualquer aquisição humana. Você procura um indivíduo que tenha acumulado as experiências que você pretende consolidar em você. Portanto, se é assim no que diz respeito às aquisições intelectuais, às habilidades, porque isso vale também para as habilidades. Você quer, por exemplo, ingressar numa profissão, você quer trabalhar com som e filmagem. Então o que você faz? Procura um emprego numa padaria. Não. O que você faz? Você procura profissionais que já adquiriram o que você pretende adquirir. Isso é tão simples que até irrita eu ficar repetindo. No entanto, quando nós abrimos a questão 100 do Livro dos Espíritos e começamos a meditar sobre a evolução espiritual, parece que a gente esquece isso. Parece que a gente esquece. Você esquece que se aprende a fazer pão com um padeiro ou padeira. Você se esquece que aprende um idioma com um indivíduo que fala o idioma. Você se esquece que se aprende piano com um pianista ou uma pianista. E você passa a acreditar que vai adquirir evolução espiritual lendo um livro. Ouvindo alguém conversar simplesmente. Não. Por esta razão, todas as revelações, sejam no âmbito da espiritualidade ou no âmbito de todas as ciências, são feitas através de pessoas que encarnam. Pessoas que já vivem num ambiente onde aquilo que você não sabe é comum. E elas nascem então e reproduzem no ambiente onde estão vivendo aquilo que viveram em outro local. Portanto, quando da perspectiva espírita nós evocamos a figura de Jesus, não evocamos a figura de Jesus apenas como o inaugurador de um movimento religioso chamado cristianismo. Nós, depois das conquistas da experimentação das mesas girantes, depois das reflexões da filosofia espírita,
depois dos novos parâmetros de raciocínio que o Consolador prometido nos deu, nós olhamos para a figura do Cristo como aquela consciência que já incorporou ao seu patrimônio tudo que nós desejamos incorporar. Tudo que nós desejamos incorporar. Portanto, foi por isso que o único título que ele aceitou foi o de mestre. Porque ele representa o nosso futuro. Jesus é o nosso futuro. E aqui eu terei que trazer as reflexões do padre Teilhard de Chardin, que soube resumir isso de uma maneira tão brilhante que eu não me atrevo a criar outra imagem. Teilhard de Chardin começa dizendo: tudo que sobe converge. Tudo que se eleva converge. Por quê? Porque há um plano de unidade na criação infinita. Na criação infinita há um elemento unificador. Esse elemento é Deus. Ele é o plano de unidade da criação. Então, se elevou, convergiu. Mas não é convergiu na Terra, é no universo. Porque Deus é plano de unidade no universo infinito, não é na Terra. Eu não estou falando de Alemanha, de França, de Inglaterra, de Brasil. Estou falando de galáxias. E dirá então Teilhard de Chardin, assombrosamente antes da codificação espírita, esse padre dirá: todas as coisas e todos os seres da terra evoluem, evolvem para um ponto ômega. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele queria representar então um zênite, um ponto que representasse síntese. Tudo evolveria para alcançar esse elemento unificador, o ponto ômega. E dirá Teilhard de Chardin, esse ponto ômega é Jesus. Estudando o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Observações preliminares, questão 100. A vida é uma dança. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando um caminho termina, outro começa. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar e tudo se transforma sempre para melhor. Habitue-se a pensar desta forma. Tudo que chega é bom, tudo que parte também. É a dança da vida.
Dance-a da forma como ela se apresentar, sem apego ou resistência. Não se apavore com as doenças. Elas são despertadores, têm a missão de nos acordar. De outra forma, permaneceríamos distraídos com as seduções do mundo material, esquecidos do que viemos fazer neste planeta. O universo nos mandou aqui para coisas mais importantes do que comer, dormir, pagar contas. Viemos para realizar o divino em nós. Toda inércia é um desserviço à obra divina. Há um mundo a ser transformado. Seu papel é contribuir para deixá-lo melhor do que você o encontrou. Recursos para isso você tem, só falta a vontade de servir a Deus servindo aos homens. Não diga que as pessoas são difíceis e que convivência entre seres humanos é impossível. Todos estão se esforçando para cumprir bem a missão que lhes foi confiada. Se você já anda mais firme, tenha paciência com seus companheiros de jornada. Embora os caminhos sejam diferentes, estamos todos seguindo na mesma direção, em busca da mesma luz. E sempre que a impaciência ameaçar a sua boa vontade com o caminhar de um semelhante, faça o exercício da compaixão. Ele vai ajudá-lo a perceber que, na verdade, ninguém está atrapalhando o seu caminho, nem querendo lhe fazer nenhum mal. Está apenas tentando ser feliz, assim como você. Quando nos colocamos no lugar do outro, algo muito mágico acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala dentro dele e nasce a partir daí uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, que é a prática do amor. Quando olhamos uma pessoa com os olhos do coração, percebemos o parentesco de nossas almas. Somos uma só energia, juntos formamos um imenso tecido de luz. Não existem as distâncias físicas. A física quântica já provou que é tudo uma ilusão. Estamos interligados por fios invisíveis que nos conectam ao Criador da vida. A minha tristeza contamina o bem-estar do meu vizinho, assim como a minha alegria entusiasma alguém do outro lado do mundo. É impossível ferir alguém sem ser ferido também. Lembre-se disso. O exercício diário da compaixão faz de nós seres humanos de primeira classe. André Luiz. Somos peregrinos lá do céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais ao léu, conseguimos ingressar nesta escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Quero todo tempo aproveitar, todo amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Somos peregrinos lá do céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais ao léu, conseguimos ingressar nesta escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Quero todo tempo aproveitar, todo amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir.
astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Lara, 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 lara. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Para você, amigo, confrade, pessoa gentil, que nos honra com a sua presença, nossa profunda gratidão. Felicidade no ano que vai começar. Paz no coração. Com saúde e bênçãos para um mundo melhor. Pela atenção. Muito obrigado. Filhas e filhos da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta, acalmando as convulsões contínuas da sua massa em ebulição, e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza, bem como acalmou os seus oceanos, mares e todas as águas, a fim de que a vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais. Surgiram os astros, que passaram a iluminar as suas trevas, e o céu transparente e azul apareceu com a presença dos 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea do seu centro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo um instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Passo a passo, a lei de progresso estabeleceu os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação. E através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada no Pai. Por fim, veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. As paixões primevas, porém, retiveram-na em retaguarda das sensações asselvajadas, enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso no seu eixo. Simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos. Alcançou o seu clímax neste nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a aventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres.
Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Estes, portanto, são dias de purificação interior, e em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos seres humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados, quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão, à distância, a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto os seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram um momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos, conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez, e os deslates morais, atentatórios às leis de ordem e ética moral, que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais, telementalizadas por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. As comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas e os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor o desejarem. Confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo ante as injunções, algo semelhante destes dias. Estamos convidados a interferir de toda forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas, quando as houve. Todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir.
na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas, que ainda se encontram aguardando um momento de supremacia sobre as demais. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados. Por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de superar, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-lo. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra, até a última que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exaltemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. São Miguel, chefe dos anjos das falanges lá do céu, dai-me tua força, dai-me fé pra prosseguir neste caminho que escolhi. Meu São Miguel, chefe dos anjos das falanges lá do céu, tua força, dá-me fé pra prosseguir neste caminho que escolhi. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença para entrar, das tuas flores com carinho cuidar, sementes boas vou plantar. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença para entrar, das tuas flores com carinho cuidar, sementes boas vou plantar. Meu São Miguel, aqui agora eu peço a vossa proteção. Graça se estenda